Daniel capítulo 9, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Amém? Vamos ler apenas a primeira parte novamente. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Deus, louvando e exaltando o teu nome. Muito obrigado, Pai, por nos permitir estar aqui hoje, Senhor. É graça tua, é bondade tua, Deus. Abençoa, Pai, toma em tuas mãos essa ministração, que teu Espírito Santo fale conosco, nos auxilie, Pai, e nos ajuda, meu Deus, a aprender cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós estamos em 21 dias de jejum e oração. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a respeito do poder da oração. Nós temos visto todos os dias, nós temos sido ministrados a respeito do exemplo de Daniel, de quão homem de Deus ele era, do seu bom testemunho. Mas algo me chama a atenção aqui no capítulo 9, que é ele se colocar na posição de buscar ao Senhor, em orações, em súplicas e em jejum. O que nós precisamos entender e aprender é que a oração ela não é uma prática religiosa, mas sim um estilo de vida que nós devemos adotar. Aqui no capítulo 9, Daniel não é mais aquele jovem que chegou na Babilônia com seus amigos ainda na sua mocidade, a qual a sua fidelidade ao Senhor impressionou. Tanto é que os textos bíblicos mostram isso, quão fiel ele foi a Deus. Aquele já é um senhor, já está com idade avançada, mas aquele mesmo homem que no passado tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, de ir em direção à sua terra natal e orar pelos seus, continua na sua velhice fazendo. Porque a oração que Daniel faz não era por obrigação, não era por medo, não era por temor, mas por amor a Deus. O que nós precisamos entender nesses dias, queridos, é que nós devemos buscar com intensidade ao Senhor. Escute isso aqui. Muito bom que estejam vindo para o culto, muito bom que estejam participando, que prestem atenção. Mas o que vai fazer a diferença, o que vai realmente fazer a diferença nas nossas vidas é a busca que nós temos a Deus. Daniel entendeu isso, já era um homem velho, já tinha conhecimento, já tinha visto revelações, Deus já tinha se apresentado a ele de várias formas, tinha sido fiel na vida dele, o protegendo, mas mesmo assim ele tinha prática, o estilo de vida de buscar ao Senhor em oração. Nós precisamos entender isso, queridos. Quando a oração não é feita por necessidade, quando a oração não é feita por uma carga que colocam em nossas vidas, quando a oração não é feita porque nós estamos com medo ou porque nós estamos com alguma necessidade, ela se torna algo agradável. Quando nós amamos o que nós fazemos com muito mais esforço, nós fazemos com muito mais alegria. É isso aqui que Daniel está passando. Se nós olharmos em um contexto de fora para dentro, voltar o rosto ao Senhor e buscar ao Senhor com alguma súplica pode ser pesado para aquele que não gosta de fazer isso, mas para aquele que tem o costume, o estilo, a busca a Deus diária em sua vida, nada mais é do que um avivamento chegando para os seus. A verdade, irmãos, é que muitos no nosso meio ainda não entenderam isso. A verdade é que a maioria de nós não compreendeu o que é realmente ter uma vida de oração. E entenda isso daqui que eu estou dizendo, eu não estou criticando esta igreja. É apenas um comentário que quero fazer.
Mas a verdade é que muitas vezes nós olhamos para a oração como nós olhamos para aquela pessoa que nos busca apenas quando tem alguma necessidade. Pensa na alegoria que eu vou fazer aqui. Você tem um amigo, aquele amigo legal, mas ele não lembra tanto de você, ele não liga para você, mas ele te conhece, ele sabe que você é uma pessoa boa, generosa. E aí quando ele está com alguma necessidade financeira, ou então quando ele está com alguma causa, ele liga para você. Quando você vê o telefone tocando, você sabe que ele diz, olha lá, vem pedir alguma coisa, quer algo. Dito e feito, irmãos, ele vai pedir alguma coisa. Eventualmente ele vai devolver a você o que ele pegou, mas ele esquece de você novamente. Passa um tempo sem te ver, passa um tempo sem te buscar. Daqui a pouco a necessidade bate de novo. E ele parece aquele homem que vai lá na porta do banco buscar o gerente e dizer, ei, eu voltei aqui porque eu preciso de outra coisa. E aí você ajuda novamente. E, consequentemente, essa é a vida de muitos. Muitos têm olhado para Deus e têm feito da oração não uma busca à intimidade a Ele, mas um empréstimo bancário na necessidade. Se eu estou com dor, eu oro. Se eu estou com um problema financeiro, eu oro. Se eu estou passando por alguma dor, por algum problema na minha casa, eu oro. Mas quando eu estou na bonança, eu esqueço de Deus. É o oposto do que Daniel fazia. Daniel está lá na cova dos leões, mas ele está lembrando do Deus dele. Daniel é jovem lá no meio da Babilônia, mas ele continua lembrando do Deus dele. Daniel é ministro do rei, um dos homens mais poderosos, mas ele continua orando e buscando o Deus dele. Daniel já está mais velho, irmão. Estaria com a vida, se fosse nos tempos de hoje, ele dizia assim, eu já estou me aposentando, já estou bem de vida, não preciso de mais nada, mas ele continua orando. O que nós precisamos entender esses dias é que nós precisamos ver a oração nas nossas vidas de uma forma diferente. Você tem que tirar esse peso de dentro de você de que a oração é um fardo, de que a oração é um castigo, de que a oração é uma punição. Porque é o que parece para muitos. Quando eu ajoelho para orar, eu pego no sono. Quando eu me disponho a buscar ao Senhor, o cansaço chega na minha vida. Só que o que muitos não estão entendendo é que há uma batalha espiritual ao redor. E esse céu de bronze formado, que não chega à oração aparentemente, e que tira as tuas forças, é o inimigo te atacando para que você não consiga buscar ao Senhor. Mas escute isso aqui. 2 pontos. Primeiro, se nós apenas olharmos para Deus e buscarmos a Ele, e veja, eu não estou dizendo que você não deve buscar ao Senhor na sua necessidade. Você deve sim. O problema é você buscar apenas na necessidade. Nós vamos ser aquela pessoa que só lembra do amigo quando precisa de alguma coisa. Ok. Mas em um contrapartida, nós precisamos entender que a oração, escute isso aqui, ela é a única forma. E eu vou além aqui. Deus tem muitas formas de falar com você. Muitas formas. Quem nunca recebeu uma mensagem daquela irmã? Quem nunca ouvindo aquele louvor foi tocado por Deus? Quem nunca deixou o pregador ser usado por você? Quem nunca recebeu aquela mensagem que parece que veio do céu? Quem nunca sentiu dentro do seu coração Deus falando e bradando? Deus, quando quer, usa corvo de garçom, faz de jumenta profeta. Não tem problema. Deus fala conosco da forma que Ele quer. Mas a forma que nós temos de falar com Deus é a oração. Deus tem a palavra dEle para falar conosco. Deus usa pessoas, momentos, louvores para nos ensinar. Mas nós precisamos orar para apresentar ao Senhor. Só que a diferença, irmãos, de Daniel, para ele ter alcançado, é que a oração para Daniel era algo que fazia parte da vida dele. E é algo que você precisa entender isso. Como é que a gente sabe se ela é parte das nossas vidas?
Quantas pessoas se levantam, saem de casa e não dão um bom dia nem para Deus, nem para quem está do lado? Quantas pessoas sentam para comer e não se lembram de agradecer de quem providenciou aquela comida? Quantas pessoas vão dormir e não lembram-se de agradecer ou de pedir proteção ao Senhor? Quantos dentre nós nunca tivemos um momento de oração verdadeiro, onde as lágrimas foram derramadas, a busca intensa foi entregue ao Senhor? Em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nenhum homem se destacou se não fosse pela oração. Para analisar. Quando o Senhor chamou Moisés, vocês acreditam que existiam homens mais capacitados que Moisés entre os hebreus, do que Moisés entre os hebreus? Claro, a Bíblia diz que Moisés não sabia nem falar direito. Moisés não tinha uma eloquência. Mas algo chamava atenção em Moisés, que ele era amigo de Deus. A Bíblia diz que Moisés pegava a sua tenda e saía do arraial, ia ao ponto de encontro para orar ao Senhor. Quando Moisés começava a orar ao Senhor, a fumaça que era a presença de Deus baixava, simbolizando e dizendo: Deus está com Moisés, conversando com ele. Em Números 12, Deus alerta Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, ele diz: olha, com as pessoas eu falo por sonho, por profecia, e se tiver profeta aqui nesse meio, eu revelo a eles do jeito que eu quiser, mas com Moisés eu falo face a face. Só que Moisés não tinha força física. Moisés não devia ser o mais bonito ou o mais alto de todos, mas tinha comunhão com Deus, intimidade com o Senhor. O que vai ditar o ritmo da sua vida, irmãos, não é o tanto de dinheiro que você ganha nessa terra. O que vai ditar o ritmo da sua vida não é o documento que você carrega na sua carteira. O que vai ditar o ritmo da sua vida não é os títulos que você tem recebido, é a comunhão que você tem com Deus. E isso não vem se não for pela sua palavra e pela oração. E nós precisamos corrigir isso no meio da igreja. Nós precisamos parar de ser aquele amigo que só liga para pedir emprestado. Nós precisamos parar de ser aquela pessoa que só se lembra de Deus quando o chicote de Faraó está estralando nas costas. E nós precisamos ter a postura de Daniel, que independente da situação que estava passando, virava seu rosto, se ajoelhava e orava. Só que algo me chama a atenção aqui. Aqui no capítulo 9, Daniel ele está orando por um propósito. Escute isso aqui. Do capítulo 1 ao 6, em Daniel, nós vamos ver ele mais jovem, Deus usando ele, mostrando realmente quem é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Do capítulo 7 em diante, Daniel agora vai ser usado de uma forma mais profética. Daniel começa a receber visões e ele começa a buscar esse entendimento dessas visões. Irmãos, não é fácil, porque até hoje muitos entendidos, muitos teólogos batem a cabeça com isso. Se é difícil hoje, mais de 2000 anos depois, com todos os recursos que nós temos, imagina no tempo de Daniel. E a solução de quando a sabedoria humana acaba, nós precisamos buscar a sabedoria divina. Entenda isso, o homem é limitado, mas Deus é ilimitado. No capítulo 8 ele recebe uma revelação e ele começa a orar por essa revelação. No capítulo 9 aqui, Daniel entende que o tempo da angústia do povo está acabando. Através de quê? Da palavra. Então, preste atenção, Daniel não apenas orava, ele tinha comunhão com a palavra do Senhor. Ao ler o livro de Jeremias, ele começa a entender que o martírio do povo de Israel está acabando, o tempo do cativeiro está acabando. Agora ele decide voltar o rosto ao Senhor e buscar por esse entendimento. E algo me chama a atenção aqui, a oração que Daniel vai fazer. Daniel, irmãos, Daniel, quando chegou na Babilônia, ele era mais jovem. Não foi por culpa de Daniel que o povo foi exilado,
Não foi por culpa de Daniel que o povo passou aquilo que estava passando, mas ele começa a clamar por este povo. Preste atenção, Daniel não ora por si, Daniel é um intercessor pelos outros. Deixa eu explicar algo para você, vou te dar um conselho para a sua vida. Não anda com quem não ora por você, anda com quem intercede por você. Para de andar com quem atrasa a tua vida e começa a andar com quem leva a tua vida para Deus. Aí Daniel fala aqui, olha, Senhor, Tu és um Deus grande. Olha, e eu vou dizer, nós pecamos. A vergonha está sobre nós. Que Daniel chegou garoto lá. Mas ele está se incluindo. Nós pecamos. Nossos pais pecaram. Todos pecaram. A oração de Daniel, escute isso aqui, é uma oração verdadeira. Lá em Lucas 18, o Senhor conta uma parábola de um fariseu e de um publicano. O fariseu começa a orar de si para si. Ele olha para Deus, levanta a cabeça e começa a dizer, Senhor, eu te dou graças porque trago os dízimos, jejuo por vários dias. Deus, eu te dou graças porque não sou como aquele homem ali, que são pecadores, publicanos. Aí do outro lado tem um publicano, um coletor, um pecador, alguém que era fora da sociedade, que não era bem-vindo. Este não tem coragem de olhar para o céu, de olhar para o Senhor, mas olhando para Deus dentro de si, com uma oração sincera e verdadeira, ele diz assim, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Aí Daniel, que não é publicano, que não é fariseu, está olhando para Deus e está dizendo, nós pecamos, Senhor. Mas Daniel é aquele que foi encontrado justo, que os leões dormiram quando ele estava lá dentro. Mas nós pecamos, Senhor. Nós nos afastamos de Ti. E ao orar, irmãos, ao orar Deus responde. Deixa eu explicar algo a você. Quando você se coloca na posição de buscar ao Senhor, tem resposta de Deus para a sua vida. Agora nós precisamos entender a oração. Tiago vai falar no capítulo 4, no versículo 3, dizer assim, olha, vocês nada têm porque vocês não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Então entenda isso daqui. Se a oração tem que ser verdadeira, a oração também tem que ter propósito. Porque tudo que você está colocando na sua cartela tem que ser para glorificar a Deus. Se o teu pedido não glorifica a Deus, rasga a cartela e faz outra, porque ainda dá tempo. Porque o que Daniel está fazendo aqui, ele está querendo a redenção do povo para que eles glorifiquem a Deus. Se a gente olhar, talvez, não, muito provavelmente nós não temos a capacidade de fazer uma oração bonita como a de Daniel. Porque a maioria das pessoas, quando se ajoelham, não sabe nem como falar com Deus. É um fato. Quantas vezes elas chegaram para mim e disseram, me ensina a orar, pastor, eu não sei como fazer. Só olha, bem-vindo ao clube, porque eu também não sei. Mas a verdade, irmãos, é que nós não precisamos de palavras bonitas para falar com o nosso Pai. Porque Ele nos entende, Ele nos conhece. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 e 27, Ele diz assim, olha, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, e aquele que sonda os corações, porque Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu te explicar isso aqui, bem claro e objetivo. Sabe aquela vez que você ajoelha para orar, que não consegue falar, mas você está lá chorando? Sabe aquela vez que você não consegue expressar para o Senhor o que você está sentindo, mas as tuas lágrimas estão escorrendo? Pois eu vou te dizer uma coisa, tem um salmo lá de número 56, no verso 8, que diz aqui, olha, Ele recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Cada lágrima, escute isso aqui, cada lágrima sua foi recolhida por Deus, está anotado no livro dele. Aí Daniel olha agora e começa a orar com intensidade, Senhor ouve, Senhor perdoa.
Só que aí Deus já tinha escutado. Porque pode muita oração de um justo. Lembre-se disso. E aí Deus envia Gabriel. Gabriel diz assim para ele, olha, quando você começou, no versículo 23 em diante, já foi me dada a ordem para explicar tudo. E ele explica a revelação que Daniel queria. No texto aqui, vamos entender isso daqui para a gente avançar, para começar a concluir. No texto aqui do capítulo 9, se você voltar para o capítulo 1, no versículo 1, você vai ver aqui, olha, no primeiro ano do reinado de Dario. Quando é no capítulo 3, o tempo passou. Quem é o rei agora? Preste atenção. Você estava no primeiro ano do reinado de Dario. Agora você vai para o terceiro ano do reinado de Círio. Outro rei de outro povo, agora o persa. Aí ele vai dizer aqui, olha, uma palavra foi revelada a Daniel. Quando Daniel antes estava orando para saber quando a agonia do povo dele vai acabar, ele agora quer a revelação do que ele recebeu. No estudo, vai dizer que esse tempo é no mínimo 3 anos de diferença. Então escuta isso aqui. Daniel já tinha passado pelo reino da Babilônia. Daniel já tinha alcançado lugares altos. Daniel já tinha visto outros reinos se levantarem. Daniel chega um tempo que ele está no ostracismo, depois ele é lembrado de novo, ele é levantado de novo. Ele tem um favor do rei quando é lançado na cova dos leões. Mas agora ele já está de idade avançada. Irmãos, vamos comigo aqui. Tu recebe a revelação durante toda a tua vida. Tu é livrado durante toda a tua vida. Tu vê Deus praticamente falando para você o que vai acontecer para você. Agora Daniel dizia o que? Agora, meu irmão, é só acalmar e esperar. Mas Daniel parece que dobra a aposta. Aí lá no capítulo 10 ele vai olhar aqui no versículo 2 em diante, ele vai dizer aqui, olha, eu fiquei de luto por 3 semanas, eu não comi nada que fosse saboroso, eu não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo, até que passaram as 3 semanas. Querido, Daniel se posicionou ainda mais. Sabe por que isso? Porque tem muita gente que se acostuma com vitórias pequenas e passageiras. Ele está passando por uma crise em casa. Aí ele orou, preste atenção, escute isso aqui, não resolveu, acalmou, ele tranquilizou. Ela está passando por uma luta com o marido. Aí orou, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim que está se acabando tudo aqui em casa, e vai. Acalmou as coisas. Aí passou. Aí daqui a pouco esqueceu. Aí volta tudo de novo. O que falta para muitos é a perseverança que Daniel tem. Porque Daniel não está satisfeito apenas com uma revelação. Ele quer toda a revelação. E se o preço que ele tiver que pagar é buscar mais, ele vai buscar. Escute, meu irmão, não se satisfaça apenas com vitórias aparentes na sua vida. Deus não quer apenas que a sua casa se acalme, Ele quer todo mundo salvo lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer que um remédio tire a sua dor, Ele quer a cura completa na sua vida. Deus não quer teu filho vindo apenas numa sexta-feira de 8 horas. Ele quer ver ele pregador, pastor. Que história é essa de bênçãos passageiras? Quando o milagre é de Deus, meu irmão, escute isso aqui, não tem fim, não acaba, porque foi Deus quem decretou. Aí Daniel está orando, e isso aqui, irmãos, a gente precisa entender, ou nós perseveramos como Daniel, ou nós vamos viver como os outros. Porque em toda a Bíblia o Senhor nos ensina a perseverar na oração. Primeiro, agora escute, não confunda, perseverança é diferente de insistência. Mateus capítulo 6, 7, Jesus repreende e diz, olha, não sejam como os ímpios, como os gentios, que acham que por muito repetir, por muito falar, vão alcançar alguma coisa. Não é isso. Mas em compensação, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Outras religiões oram 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, 1 vez no ano, 2 vezes não sei aonde. Para o crente, irmão, é orar sem cessar. Aí em Colossenses 4:2 ele diz, além de orar sem cessar, perseverem na oração. Baixa só um pouquinho, obrigado.
persevere na oração. E eu tenho algo para dizer para você. Escute isso aqui. Quando você se posiciona para orar, como Daniel, você tem que entender o que está acontecendo ao seu redor. Não se iluda achando que o diabo está satisfeito de você vindo para a igreja todo dia. Não caia nessa armadilha de achar que está tudo tranquilo, porque não está. Daniel, quando se posicionou, Deus imediatamente mandou a resposta. Aí o anjo vai dizer para ele: Daniel, desde o primeiro dia, escute isso aqui, levante suas mãos, a vitória já foi liberada na sua vida, diga amém. Mas ele está dizendo, olha, desde o primeiro dia que você se posicionou para orar, está tendo uma batalha. Porque, querido, não se iluda, o mundo espiritual, ele existe. Ele existe. E crente que acha que está tudo certo, está enganado. Porque o diabo não está feliz com isso. Por isso que quando você decide vir para a igreja, é tanto problema para sair de casa. Por isso que é tanta coisa que aparece. Porque ele sabe que a vitória já foi liberada, meu irmão, na tua vida. E o que ele puder fazer para te atrasar, ele vai te atrasar. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: orem sem cessar. Você tem que entender, você está numa batalha, você é um soldado. Então um soldado não passa um dia dislexo. Não, ele está armado, ele está preparado para aquilo dali. Está ali, ó. Daniel sabe. Ele já conhece ao Deus que serve, então ele está orando todo o tempo. A vitória veio. Ah, mas pararam no meio do caminho, irmão. Tinha resposta para receber, mas não chegou ainda. Vamos esperar mais, esperar não. Você vai orar mais, você vai buscar mais. Estava indo tão bem, mas parece que desandou, não funcionou. Mas o Senhor está levantando alguém para lutar por ti. Aí olha o que ele diz aqui, olha. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Batalha espiritual, irmãos. Batalha. Por 21 dias guerreou para que a vitória não chegasse para um homem de Deus. E nós achando que se nós não buscarmos, está dando tudo certo. Escute, você não pode enfraquecer. Você não pode baixar a guarda, meu irmão. Mantenha todo esse tempo orando. Todo esse tempo vigiando, porque a vitória foi liberada sobre a tua vida. Para concluir aqui, Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Lá no versículo 18, olha o que é que ele vai dizer para quem está passando por esse tipo de luta, para quem está batalhando, para quem está com causa, com propósito, como você está todos esses dias. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda a perseverança e súplica dos santos. Aí ele vai dizer para Daniel, versículo 12 do capítulo 10. Não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão, de vir para a igreja esses dias. Não tenha medo de desligar a sua televisão e orar. Não tenha medo de desligar seu telefone e orar. Não tenha medo de apresentar ao Senhor um clamor pela sua casa, pela sua família. Não tenha medo de apresentar esta enfermidade, porque o Senhor é o médico dos médicos e Ele tem cura e salvação para você. Quem crê nisso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia. E escute isso aqui, não é desde o primeiro dia que você veio, não é desde o primeiro dia que você escreveu a sua cartela, não é desde o primeiro dia que você chegou cedo ou tarde no culto, é desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a buscar. Quem vai buscar o Senhor com mais intensidade esses dias? Quero orar por sua vida. Quero te convidar a entregar, como nós temos feito todos os dias aqui no altar do Senhor,
as suas orações, os seus clamores. Irmãos, Deus, Ele tem o prazer de abençoar os seus filhos. Podem vir, podem trazer os seus pedidos. Mas nós precisamos buscar ao Senhor com intensidade. Nós precisamos orar com intensidade. A Bíblia diz que Daniel se dispôs, se retirou de si as coisas que agradavam a ele. Ele não teve medo, não teve vergonha. Daniel era um homem importante no seu reino. Daniel era alguém conhecido, mas ele não teve vergonha, irmãos, de se posicionar em oração. E nós muitas vezes temos vergonha de nos ajoelhar e entregar ao Senhor a nossa melhor adoração. Quero te convidar, querido. Ora, se quiser ajoelhar, ajoelha.